Eu sou o Daniel Queiroz. Sou Raildo Vasconcelos. Deixe o seu like, seu comentário. Siga nossas páginas no Instagram, no YouTube, no Deezer, onde for aí. Sons e histórias. Eu sou o Júnior Bito. Rapaz, Cara, tá vendo aí? Porque da outra vez a gente esqueceu. O cara teve que lembrar, né? Rapaz, aproveitar nisso, quero agradecer a todos os comentários, as visualizações que a gente recebeu aí nos episódios. Cara, esse episódio aí dos Secos e Molhados foi muito bom, assim, de visualização, galera comentando tal, as questões que envolvem aí os Secos e Molhados, né? Mas hoje a gente vai falar de outro disco da Continental, né? E de um artista... Também da Continental, né? E um artista assim um pouco diferente, não tá nessa hype como tava os Secos e Molhados, né? E aí eu já vou fazer uma pergunta aos dois, mas ao meu amigo Raildo Vasconcelos. Raildo, de quem você é tiete, cara? Não sou tiete do chiclete, mas a minha mãe era tiete do chiclete. Eu cresci ouvindo Chiclete com Banana, mas não virei tiete. E você, Júnior? Você é um chicleteiro? Não. Chicleteiro não. Nem sou chicleteiro, nem sou tiete. Eu até prefiro manter uma distância, né? Uma coisa é o artista, outra coisa é a obra, né? É melhor, né? Ficar nessa, deixar a coisa no imaginário, né? Mas eu sempre gostei. Chiclete com Banana desde áureos tempos. Desde os tempos do lançamento dos discos, eu acompanhava na casa dos meus tios, né? Que tinha uma galera lá que morava no Vegel, ali na Ponta Grossa, que a galera eram chicleteiros. Ali era com força. Ali era com força. Né? E o chiclete... Comprava os discos no lançamento e eu ia lá pra escutar. As pessoas acham que o chiclete vai ter sucesso só quando tinha... Carnaval, Micareta. Quando tinha o Marcel Fest. Nada, rapaz, não. Ali dos anos 80, ali o chiclete... bombava. E o Edivaldo mudou aqui o cenário, me colocou perto do Julio Iglesias. Julio, hoje você está acompanhado de Julio? Ex-goleiro do Real Madrid. Eu disse aqui, só dois goleiros lançaram disco. Julio Iglesias e o Ronaldo do Corinthians, né? Ronaldo Giovanelli, né? Hoje depois é apresentador do... Como é o nome? No programa de esporte. Depois a gente podia até fazer um apanhado dos discos que foram gravados por jogadores de futebol, né? Que tem uma galera, né? No site Esporte Alagoano tem uma coluna dos Sons e Histórias e lá tem vários personagens, artistas que foram jogadores e um deles está lá contando a história do Julio Iglesias, porque inclusive ele deixa a profissão de goleiro e outra coisa contemporâneo do Puskas, né? Toda essa galera do Real Madrid. Essa galera conseguiu fazer aquilo que Benito de Paula almejava, né? Verdade. E não conseguiu, conseguiu, E outra coisa, o maior estrangeiro que mais vendeu discos no Brasil, né? Mas hoje vamos falar do Chiclete com Banana. Mas de início era a banda Scorpion, né? Exatamente. Que não era cover da banda Scorpion. Vale a pena ressaltar, é verdade. O Chiclete com Banana que é uma banda, vamos dizer assim, familiar, né? Isso. É um projeto familiar, né? E os irmãos, né? Os irmãos Marques, né? Tem o vocal, que é o Bel, tem o Vadinho, que é tecladista, que acabou virando tecladista, e tem o Wilson, que era técnico de som, né? O cara da mesa, né? Que é um cara, diga-se passagem, o Wilson, dá pra fazer até uma relação guardada às devidas proporções com o irmão do Sérgio Dias, né? Sim, toda vez eu esqueço o nome dele. O César, né? César Dias Batista, né? Que era o cara que mexia com o som, com os instrumentos, né? Construiu guitarra, né? Os amplificadores, eu acho que o cara que os irmãos Marques está mais para os irmãos Young. Né, que o irmão mais velho... Mas o irmão mais velho lançou disco, né? Não, lançou disco, mas é o cara que fez a carreira e era o cara que ficava produzindo eu acho que eles têm mais a ver com os irmãos Dias, porque o irmão dele é o cara que mexe com som, inclusive monta o trio elétrico e tal, né? Revoluciona, né? Revoluciona até
Que já vem inspirado lá da questão do Yosmar, né? Sim. Só que o trio elétrico do Yosmar, se você inclusive pegar as fotos, ele tem as cornetas. As né? cornetas e aqui, tal, eu né? trouxe até o disco pra dar uma ilustrada, que é... Aqui, ó. O formato de trio elétrico que... Quem começou com essa história de trio elétrico foi o Dodô Yosmar, né? Então, aí o negócio é que a estrutura que eles montaram era... O caminhão era a parte de cima feita com alto-falantes, né? Essas cornetas, e a banda ficava tocando embaixo, né? Num piso sobressalente que tinha embaixo. Aí o pessoal tocando embaixo como se fosse um coreto, né? Como se fosse um coreto, exatamente. E o irmão do Bel e do Vadinho veio com outro projeto aí, que foi fechar o trio elétrico completamente com alto-falantes de caixas acústicas e substituir os equipamentos valvulados por equipamentos transistorizados, né? Que podia dar... Acho que tinha mais projeção sonora, essas coisas, porque o valvulado, apesar de ter mais potência, ele não tinha tanta projeção. E o Dodô Yosmar, eles eletrificam o frevo, né? Eles que fazem essa estética do que se convencionou na época, ser o carnaval baiano, né? O frevo eletrificado, né? Que os criadores do chamado pau elétrico. Alguns atribuem a criação da guitarra, né? Pra você ver, esse disco aí é de 1977, esse aí. E o Bel, ele já falava que ficava impressionado de ver o Moraes Moreira em cima cantando Pombo Correio no ritmo de frevo do carnaval, e a galera pirando embaixo, né, dançando. Ainda não dava pra se cantar, teve que fazer certos ajustes pra poder cantar, né? Isso que é muito instrumental, né? O Moraes Moreira fala isso, né? Que era muito nessa época, cantar. E também nessa época ainda não tinha essa história de música de carnaval, né? Era tudo baseado no frevo, né? Naquelas coisas mais que o Caetano disse, atrás de outro elétrico. Só não vai que já morreu, mas é o frevinho, né? Aquela coisa bem raiz mesmo. É uma guitarra de frevo, né? Frevo elétrico, né? E esse disco aqui do 77 que você falou, mostra também a questão tem a Eleanor Rigby, dos Beatles, né? Eu acho que aí né? Eu acho que aí já era por causa daquela lomba da Cor do Som no Festival de Montreux também, né? Que eles não tocaram, né? Ela em ritmo de frevo. Porque aí também. A banda do Armandinho, né? Pois é, então. Agora ele bota aqui Pombo Correio e bota Double Morse, né? Double Morse. Bota o título um título em inglês e tal, né? E a gente quando falou no programa do Luiz Caldas, né, que a gente falou do Luiz Caldas, que era guitarrista, né, de trio elétrico também. Essa estética, ela toma conta do carnaval baiano Sim. E se espalha por praticamente todo o Nordeste. Fica uma coisa nordestina, né? Essa pegada dessa ainda que não tenha tido a explosão que teve posteriormente, né? Sim, sim. E os irmãos Marx tinha a banda, que era a banda que tocava mais no carnaval, que era o Scorpion, Sim. né? E o Pedrinho, guitarrista dos Fíveres, né? É que descobre eles num show lá, diz, pô, esses caras estão bombando aqui, leva os caras pro Rio de Janeiro pra gravar um disco de carnaval, né? E o Pedrinho diz, bicho, esse nome Scorpion não dá não, cara. E naquela época eles gravaram um disco para o bloco, né? Que eles tocavam no bloco do Trás os Montes, né? Mas vale lembrar uma coisa, o Chiclete, quando começa, era uma banda de baile e tocava rock, né? Não era um cover do Scorpion, não. Era uma banda que tocava o rock, que tava em era uma música de baile, mas também metia dentro dessa coisa, essa coisa dos frevos dessa música que seria no futuro a música de carnaval da Bahia. E nessa época que o Chiclete surge, Scorpion, né? O Scorpions ainda não era uma banda de balada metal, né? Still Loving You, né? Love metal, né? Não, e era nessa época aí que surge, o Scorpion tava naquela fase ainda John Lee Roth, né? Mais não hard tava nessa, do John Lee Roth, não tava no pop. Então essa história aí que era cover do Scorpion totalmente furada. Mas vamos lá. E o Pedrinho leva os caras pra lá pra gravar esse disco do bloco. E diz, olha, esse nome Scorpions não rola. Aí
os caras chegam, alguém sugere o nome de Chiclete com Banana devido a referência ao Jackson do Pandeiro. Não, muito pelo contrário. É a junção de coisas, de mistura, a mistura de músicas aleatórias assim, chegando num acordo. Não, mas o Jackson... Inclusive ele disse que não tinha nenhuma referência ao Jackson do Pandeiro. Aí ele disse que também outra coisa que ele fala lá, o Vadinho, né, conta, que os caras deram entrevista dizendo não, foi um disco voador que trouxe esse nome. Inventaram muita história, né? Disseram que andaram no meio do canto assim, tinha uma barraquinha vendendo só chiclete e outra que só vendia banana. Teve gente que engola essas conversas aí. Mas a realidade foi, o nome foi sugerido devido à mistura. A mistura, inclusive ele diz, olha, existia uma incapacidade de se rotular, né? Mas eu acredito que ainda teve uma certa ligação, porque tinha que ter alguma referência, pô. Eu prefiro acreditar na palavra do cara, né? Não, mas aí o cara pode dizer uma série de histórias. Inclusive nesse podcast, mas eu acredito que teve alguma coisa do. Inclusive nesse podcast que ele fala, o cara que tá ao lado dele diz, mas não tem nada a ver com o Jackson Bandeira, não, e canta, né? Chiclete com Banana, né? Não, porque na questão é que o Jackson ali na música Chiclete com Banana, ele faz uma crítica ao estrangeiro que está entrando na música brasileira. Mas eu só boto o bebop no Moçamba quando o Sam tocar o Moçada pro tamborim. Mas aqui o Tio Sam já começa a tocar o pano do tamborim, que era uma banda de rock que vai se misturar com o regional. Inclusive ele diz nesse podcast que eles olha, a gente nem lembrou dessa música, cara. Nem lembrou dessa música. E não foi eles a escolha, né? Foi o cara que sugeriu. O cunhado do Bel, que era artista plástico, né? E chegou e deu a essa ideia, né? E quando eles chegaram na gravadora, o cara falou, ei, como é que é o nome? Aí teve um maluco que gritou lá dentro, Chiclete com Banana, pô, esse nome mesmo. Disse que o Pedrinho do Silva disse, porra, eu gostei do nome. E eles lançam o primeiro disco pela Continental, né, cara? Que é Traz os Montes, né? Que é o disco do bloco. Mas eu digo assim, já com o Chiclete com Banana, ele lança o primeiro disco pela Continental, que é aquele disco que tem uma capa meia, tipo uma sereia, né? Não, esse aí já é o segundo, né? É o segundo que é o... O que você trouxe aí? Não, eu não tenho. O segundo eu não tenho. Acho que é Mistério das Estrelas, não sei o que... Não é Mistério das Estrelas, não. Esqueci o nome, depois eu dou uma olhada aqui. Mas não porque teve esse do Traz os Montes, aí depois eles lançaram o segundo disco já com o nome de Chiclete com Banana, né? Chiclete com Banana. O primeiro disco... O terceiro foi o Você tá com o primeiro aí? Não, o primeiro não tem. Esse é o terceiro, Esse é o terceiro, Energia. Ainda tem aquela pegada da linha de arte do primeiro disco dele. Aqui. O disco feito à mão, né? Handmade, Aqui já tem a faixa Mistério das Estrelas, pronto. Tá vendo que eu tava confundindo? Não é esse aqui é o terceiro. Mistério das Estrelas, que do Missinho, ó, pra você ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das 10, 9 do Missinho. E o Missinho era o destaque. O Missinho era o destaque, ele era o compositor mesmo da cantava banda. Algumas músicas, mas no vocal, quem pegava mais era o Bel, né? O Missinho era o compositor da banda, né? Não é à toa que a história que quando o Missinho sai, tiveram dificuldades para compor, né? Agora você vê, isso aqui é de 83, né? Gravado em 83 e eles já estavam acumulando sucesso, né? Mas era um sucesso ainda local. Local, sim, mas já estava começando a falando do Chiclete Banana, eu esqueci, vou abrir aqui um parêntese nas dicas. Já que a gente tá falando de disco, mostra aí, Edivaldo. Um parênteses, eu queria indicar o disco da Thelma César, né? Sambadeira, um EP muito legal, muito bom. Thelma César, que é uma figura que já tem um trabalho aí estabelecido aí nacionalmente e tal, ligado a uma música considerada mais de raiz, né? Popular. E o disco dela tá belíssimo, excelente. Fica a dica aí, tá nas plataformas. Próximo aí, Edivaldo. Esse é o livro do Bruno César Cavalcante, não coincidentemente irmão da Thelma, que veio aqui falar sobre o livro e disse, rapaz, eu não posso ainda mostrar a capa. Tá aí a capa. Tá aí a capa e o livro está à disposição na Edufal. São João em Alagoas. Isso. E a terceira dica, na realidade não é dica,
é a capa do disco que a gente vai falar hoje. Fé Brasileira, os caras no embarque de avião pra subir numa carroça, né? Valeu, Edivaldo. Bem chiclete com banana. O segundo é a Estação das Cores. Estação das Cores, é isso aí. O Chiclete, até esse momento aqui, como bem aí, falou... Esse aqui também, né, que é o próximo que vai... Os caras lançavam um disco em cima do outro, pô. Os caras eram prolíficos demais, pô. Esse aqui já foi, tipo, 6 meses depois, os caras já estavam lançando outro disco. Esse aqui é o Tiete do Chiclete. Isso, é que tem a música Tiete, né? Tiete do Chiclete. Sementes, né? Sementes, Diga-se de passagem. Sementes é do Missinho, Tiete do Chiclete do Missinho. A terceira, Lili, o piloto da alegria. Missinho, Vadinho também. Doce Feito Mel, Missinho, Beijo Cigano, Missinho, Oswaldo Menezes, Olho da Noite, Missinho, Luar de Havana, Missinho, Rock Paixão, Mizinho. Isso aqui, esse é rock mesmo. Agora aquele rock com pegada de baiano. E outra coisa, né? Ele ainda apresenta, digamos assim, a produção visual do álbum, ainda uma coisa assim, né? Eu acho que ainda representava, né? Não, e eu acho que assim, a cara tá com cara de Nordeste, do roqueiro nordestino, tá ligado? Você tá dizendo que é um estilo tipo Trap Dance? Trap Dance. O roqueiro não, a cara do roqueiro nordestino, né, cara? A Rita Lee disse que o roqueiro brasileiro tem cara de bandido. Não, esse a gente tem cara de roqueiro nordestino. Né? Esse disco, como ele falou, tem Tiete do Chiclete, mas o que eu queria dizer é o seguinte, pai: Bel, Missinho, Rai João, Walter, Rubinho, Vadinho e Dene, né? E o Wilson Silva, né? Que é o cara que faz a mixagem e tal. Apesar de tudo dessa música Tiete do Chiclete ter estourado no carnaval, os discos do Chiclete sempre saíam mais ou menos no início de janeiro, para pegar o carnaval, né? Mas ainda não tinha estourado no eixo. Não, nem no eixo, cara. Eu acho que o Chiclete ainda, aqui em 83, ele ainda não era. Esse é 84, porque depois ainda teve esse aqui foi o que deu o start da explosão, né? O que deu o start da explosão foi isso aqui. Disco Fissura. O Fissura, pô. O Fissura foi quando começou o negócio a degringolar de vez mesmo, 86. Que esse é o primeiro disco dele de 86. 86, né? Esse aí é de 84. Esse é 84, velho. Então, 85 eles lançam alguma coisa? Não, porque esse aqui foi lançado Eles não lançaram dois discos em 84, esse aqui foi lançado no fim do ano, aí pegou no embalo, né? Aí esse aqui foi lançado no começo de 86. E aí esse aqui isso aqui já é pós Luiz Caldas? É o primeiro pós Luiz Caldas leva a atenção, traz a atenção do eixo para a música produzida na Bahia. E aí história, né? Mas ainda não se tinha criado o termo Axé Music. Ainda não se tinha criado isso. Não. Né? A coisa... Chamava-se de frevo elétrico. Não, a música de carnaval da Bahia. Ainda era utilizado esse termo. A música de carnaval da Bahia. Essa história, né? Que história, tem Mirando Luar, Maluquete, Lua Menina, Na Fissura do Cheiro, No Lume da Fogueira, que também depois virou. E tem um elemento de forró, né? Tem os galopes, pô. Os galopes, né? Mas isso já tinha nos outros discos. E tem uma coisa que é interessante. Mas só que aí já começa a pegar mais corpo. Era baixista nessa época. E o que vale lembrar é o seguinte: os temas da música ainda era uma coisa voltada pra Bahia. Pra Bahia, tinha essa coisa do axé, essa coisa dos orixás, blá, 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 blá. Né? Essa coisa bem raiz. Você chamaria de caetanismo? Não. Aí é que tá. Não. É justamente o contrário, porque eu acho que eles corriam dessa história de estar se vinculando aos clássicos da Bahia. Você não vê Raul Seixas aí, você não vê Caetano, nem Gil, nem Novos Baianos. Não era isso. Não, Novos Baianos até pode ser que tenha alguma coisa, né? Porque eles misturaram muita coisa também, né? Não, mas não era. Mas eu acho que não tem referência deles. Não tem essa coisa explícita. Quando o Luiz Caldas surge, né? Aquela dança dele era o fricote, né? Fricote. E aqui ele diz: a maluquete tá querendo deboche, né? Será que era uma... Deboche, maluquete, deboche. Será que você... Eu acho que a maluquete, ela surge dentro dessa figura, desse contexto que surge lá a nega do cabelo duro na época tal, dessas coisas. Então você tinha essas coisas, né? Tem os Som Rastafari e Iê Babá, né? Eles puxam muito reggae também. Reggae. Nessa época tinha muito reggae.
E ninguém cantava reggae aqui. Os reggae era cantado no carnaval. E outra coisa, ainda tinha a apresentação de trio, né? Que tem aqui, músicos do Chiclete com Banana. Né? Aí tá a relação dos caras, ou seja, uma apresentação ainda de trio elétrico. Né? E aí, isso fez muito sucesso, né, cara? E aí, esse disco fez muito sucesso. Foi o disco que eu escutava quando era criança, que era o disco que tinha lá em casa, que eu escutava esse disco de manhã, tarde e noite que passava. Até porque esse daí foi o que puxou o sucesso dos anteriores, pô. Mas aí, a partir desse daí, o pessoal começou a revisitar os anteriores, aí começou a puxar um monte de hit. Aí por exemplo, aqui o Mistério das Estrelas estourou de novo. Isso. Tá ligado? Aí teve uma série de músicas dele que começaram a estourar tudo de novo, pô. E que a partir desse disco aí de 86, do Fissura, é Fissura, né? Fissura, você de fato tem uma fissura na banda. Que é a saída do Missinho. Sim, a saída controversa, né? Hoje, né? Se fala que o Missinho saiu... Tinha um contrato já assinado com a CBS, mas existe, isso é falado, que a CBS fez uma proposta para a banda, pro Chiclete com Banana, só que o Chiclete decidiu ficar na Continental. Então a CBS disse, quem é o cara? E se a gente for pegar os discos, né, vai pegar lá nas letrinhas, o cara nesse primeiro momento do Chiclete era o Missinho. Então vamos em cima... E ele disse que permaneceram na Continental por uma questão de retribuição, porque a Continental acreditou nos caras desde o início. Aquela história que a gente sempre fala aqui, né? Da Continental foi uma gravadora que atirou para todos os lados. E eu acho uma coisa injusta até hoje. Uma gravadora brasileira, você não ter a história da Continental contada, né? Documentada, porque assim... Vídeo. Foi uma gravadora que bateu de frente com as gravadoras... As meijas do mundo, né, velho? A gente contou aqui no episódio anterior, né, de Secos e Molhados. Secos e Molhados, a gente falou de Secos e Molhados, a gente falou de Secos e Molhados vindo da gravadora Continental, a gente falou do Terço, a gente falou do Walter Franco, a gente falou de uma porrada de gente da Continental e a gente tá falando agora do Chiclete com Banana novamente da Continental. E a gente nem tratou da turma do sertanejo, né? Pois é, porque tem o sertanejo de Minas, tem o sertanejo do Sul, que eles também gravaram muita coisa Continental. Continental. E o Missinho sai, e a história do Missinho tem aquela versão de que eles estavam tocando no trio elétrico, pediram para tocar mais. Sim, numa micareta. Né? E os caras... disseram que estavam cansados, disseram porque a banda estava cansada e não estava afim de fazer o retorno do trajeto, né? E ele disse que estava afim, aí resolveu descer e foi embora sozinho. E a outra história é o contrário, né? Que a banda queria fazer e ele não. Eu sei que no final da história teve aquela onda que foi Missinho se fudeu, né? A galera gritou embaixo. E o Missinho lança 2 discos pela CBS. Acho que foram mais, né? Mas aí ficou aquele buraco, né? E agora? Quem vai fazer a música do Chiclete? E aí eu acredito que a partir do próximo disco, aí eu acho que vem uma mudança de composição. Pronto. Que aí já entra dentro... Primeiro ser um Missinho. Já entra dentro de uma... Nada menos que o Grito de Guerra, que foi o Grito de Guerra. Foi o Grito de Guerra, ápice, né? O Grito de Guerra, e eu acredito que até esse Grito de Guerra tem a ver com a questão do Missinho, da saída do Missinho, né? A banda ter que se reerguer, perdeu o principal compositor e teve que se readequar, né? Esse disco atinge a vendagem de 800 mil cópias. Foi o Chiclete que mais vendeu. Boa, esse sucesso se deve a quê? A explosão da Rede Globo, e também a explosão do Axé Music. E outra coisa, vale lembrar uma coisa, um cara que deu a maior força pro Chiclete com Banana foi o Chacrinha. Chacrinha, né? E esse disco, cara, a gente não é o objeto do nosso... Mas a gente não pode deixar de falar das personalidades... Bota aqui, Edivaldo, por favor. Das personalidades que estão aqui, nesse disco. Aqui a gente encontra David Bowie, o Einstein... Lampião, Marilyn Monroe, o Barão da Nota de Mil Cruzeiro,
A Bela da Tarde. A Bela da Tarde. O velho da veia Quaker. Bruxo Max. Bruxo Max. O Lenny. A Vênus de Milo, Bob Marley. Cadê o John Lennon? Então o John Lennon tá aí. O John Lennon tá ali, o John Lennon ali. Ah, de cabeça pra baixo aqui, ó. John Lennon. O Índio Siux, né? E ali, tá escrito o que aqui nessa parte em branco? Reservado pra você, né? Pra pessoa colocar a sua foto, né? O seu retrato. Os irmãos Metralha ali, meio reconfigurado. Tem a figura do dólar, né? Que é uma série de... uma espécie de uma colagem, né? De colagem, uma espécie de Sgt. Papers, né? E aqui, essa figura aqui me lembrou, sabe quem? O David Roth. David Lee Roth, né? O primeiro disco. O primeiro disco do David Lee Roth, O Dick Tracy ali, desenhado Dick ali. Tracy E esse disco, cara, como eu falei, é o disco que mais vendeu nesse momento, né? Não, esse é o que mais vendeu. Esse é o que mais vendeu dele, da Chiclete. Ele atinge uma vendagem que particularmente, me corrijam aí se eu tiver, eu acho que nenhuma banda nordestina atingiu até hoje. essa marca. O disco tem uma disco da discografia aqui do nosso amigo Júnior Beatle, né? Tá no encarte. Essa capa aqui também, meio Beatles, Please, né? Álbum vermelho aí, o álbum azul. Só falta depois um deles voltarem e tirar foto nesse mesmo prédio, né? Não voltando não, porque a banda não existe mais, mas... A banda existe, já figura com outras formações, né? E eles fazem essa música Saliva Seca. Essa música Saliva Seca é uma direta só o Missinho, né? Pra o Missinho. É porque o Bel, essa música do Bel, teve que engolir Bel irmão. E na falta do Missinho pra compor, os caras tiveram que desenrolar, né? O Bel começou a compor mais com o irmão, né? E eles pediram música emprestada também, né? Pra alguém. Aí o Carlinhos Brau emprestou aí uma música pra ele. Qual foi a desse disco? É difícil, né? A música É Difícil. Também estourou. Então, o primeiro baterista eu esqueci passar. O primeiro baterista do Chiclete, que ele sai e continua acompanhando a banda, trabalhando, ele teve um problema. Ele sabe que ele teve um problema na mão. E ele diz, olha, só eu e o Phil Collins que tivemos esse problema, né? Ele diz. E esse disco estoura. Agora, e esse disco é lançado quando? Esse disco? 86 também. Foram o último com o Missinho e o primeiro com o Missinho, os dois são no mesmo ano. Aí, cara, quando essas bandas estouram no eixo, que é através do Luiz Caldas e esse disco, o jornal... Aí chega a hora dele, né? O jornal O Globo, ele faz a matéria bem interessante, que ele chama Os Novíssimos Baianos, né? Porque tinha os velhos, os novos e agora os novíssimos. Né? Aí ele diz, os herdeiros da Tropicália fazem sucesso e não querem deixar a Bahia. Que é outra particularidade que ocorre com esse pessoal. É o seguinte, nos outros movimentos, os caras saíram daqui e foram morar em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E aqui ele fala que são figuras que estouram, porém... Não sai daqui, né? Mas aí o Chacrinha teve que buscar o Chiclete com Banana. Né? Porque quando o Chacrinha descobre o sucesso do Chiclete com Banana, que estava acontecendo já no Nordeste, o Chacrinha diz, pô, esses caras estão vendendo pra caralho no Nordeste. Vou então trazer eles pra cá. Então, quando o Chacrinha traz o Chiclete com Banana, é que você tem a consolidação do chiclete no eixo. No eixo, exatamente. Porque todo sábado o Chiclete tava. Todo sábado. E outra coisa, como é que a banda é apresentada ao Sul, né? Como ele fala aqui, olha. A novidade é que essa nova geração não precisa ter as relações da batalha do vestibular do Sul Maravilha, né? E para fazer sucesso, a banda Chiclete com Banana, por exemplo, é responsável pela faixa A Festa da Xuxa, né? Sim. Festa do Stick Puxa. Festa do Stick Puxa. Festa da Xuxa. O nome é Festa da Xuxa. Mas o nome da música é Festa do Stick Puxa. Carro-chefe do novo disco da Xuxa, é conhecida na Bahia desde o verão de 82. O último disco do grupo, Grito de Guerra, que é aquele que nós falamos, já ultrapassou a marca de 450 mil cópias, que é o que ele chega a 800 mil cópias.
Do mesmo modo, o compositor, bandleader Luiz Carlos, autor da parceria com Paulinho Camafeu, a polêmica Fricote. E aqui ele começa a tratar todos os artistas baianos que invadem, né? E aqui ele, inclusive, ele diz, olha, existe aqui agora a ideia de se criar um selo baiano, né? Que foi criado, né? Sim, não sei se vocês lembram, né? Que foi criado na Bahia. Exatamente, ele é baiano. Não, foi criado na Bahia, porra. O que era o... Wesley Rangel? Isso, que é do estúdio, WR, o Estúdios WR. É o selo Nosso Som dos estúdios WR. Isso. Gravações e produções, o primeiro disco baiano que até o verão colocará, ele fala aqui do Jerônimo e tal. Bom, enfim, a banda ela é apresentada ao Sul como uma banda que faz sucesso na Bahia, porém que é... Não saiu da Bahia. Não, e outra. E porém que é responsável pelo maior sucesso da Xuxa. E foi. Né? Daquele disco, né? Não, e com esse... E os caras falam que com essa... Com essa esse estouro da música da Xuxa, foi onde os caras conseguiram comprar casa, carro, apartamento. Aquela música Hilarie da Xuxa também, né? Daquele cara... Não é do Chiclete, não. É do Cid Guerreiro. Cid Guerreiro, que também é baiano, né? Não, Cid Guerreiro é baiano? Não é do Pará, não? Eu acho que não sei. Mas ele se apresentava... Como um paraense, né? Como um cara mas tinha uma guitarra e tal, né? E a guitarra, aquela guitarra... meio baiana, né? Não, a guitarra meia... caribenha, pô, da questão do norte, era um negócio mais latino do que brasileiro. Então eu retiro o que disse. Eu acho que tava mais do norte, pra aquela coisa do Pará, do que pra questão da Bahia. E o Chiclete... o Cid Guerreiro é baiano, pô. Tá vendo? Mas ele tinha uma linguagem diferente da galera. Aliás, todo mundo tinha uma linguagem diferente, velho. Cada um tinha a sua identidade. Pronto, aí no lançamento desse disco aqui, ele não vendeu tanto igual o anterior, né? Isso. Que foi o estouro mesmo. Por quê? Porque foi onde teve realmente a ruptura desse negócio, né? A música baiana explodiu, né? Aí veio o Faraó, né? Que um monte de gente gravou. Teve o disco da Banda Mel, teve o disco da Banda Reflexo, que foi o que estourou. Chegando. O Jerônimo, Sarajane, né? Foi muita coisa uma em cima da outra, assim, pô. E o Chiclete no meio, né? Tava uma das lideranças. Tava indo... Agora você tinha um movimento. Né? Você tinha uma coisa acontecendo. E cada um tem o seu bloco, né? Cada um no seu bloco. O Olodum também chegando com tudo, né? Todos os blocos afro, né? O Ilhaê, o Muzenza. O Olodum tá hippie. Aí tem gente que canta, o Olodum tá rico. O Olodum tá pobre. Tava os dois, né? O disco Fé Brasileira também é recheado de hits, né? Isso. Vai Lá Mané, é um hit desse disco. A própria música Fé Brasileira já está falando sobre a questão da identidade, a identidade brasileira e a questão da identidade latina, né? Que era uma coisa que estava em voga na época, né? Ali nos anos 70, essa coisa desse orgulho, dessa afirmação do orgulho latino, né? E uma coisa assim naquele disco ali, Fé Brasileira, que é o disco de 86, né? Não, é Fé Brasileira? Fé Brasileira. Esse disco é de 87, né? Quando é a questão das diretas? As diretas, 85. 85, né? Já tinha passado. Já tinha passado. Mas aí você tem Se Liga Brasil, eu sou brasileiro, né? Você tem ali já mas aí foi por causa... O fim esses que é de 87, pô. 2 anos que tava com o governo do Sarney ali. Se Liga Brasil. Aí tava... Aí é uma euforia da Nova República. Da Nova República. E tem essa coisa dessa exaltação, né? E tem uma parte que ele diz, Se Liga Brasil, eu sou brasileiro. Sacudindo a poeira. Sacudindo a poeira. Aí ele fala, e tem uma parte que ele diz, Velho encarte. Bruxos e demônios voltando pra não sei o que. Tem uma partezinha da música que ele fala bruxos e... Ele diz, eu sou da América Latina e não sou estrangeiro. Para cantar essa canção, verde e amarelo, tenho a fé brasileira. Sei que quero, tenho a minha nação. Sou brasileiro, sacudindo a poeira, ainda levantando a fé para o coração.
Né? Ele fala esse Encara Brasil, não me deixe na mão, eu amo você, quero sentir teu calor para que o sol e a liberdade possam ter a esperança perdida de um povo guerreiro que luta por nosso Brasil, o Brasil brasileiro. Se liga Brasil, se liga Brasil, né? Eu sou brasileiro. A música é um texto, né, velho? Ele tem essa coisa dessa referência. Ela, se fosse feita pelo que fazia aquelas músicas, esse coqueiro que dá areia Barroso, diriam que era uma música ufanista. Não, mas a música é ufanista. A música é ufanista, mas é de um ufanismo de exaltação de estar saindo daquele período né? de ditadura e tal. Né? Ele faz uma série ele fala assim, verde e amarelo tem uma fé brasileira, né? Que o Verde e Amarelo era a música do Roberto Carlos, né? Não, Verde e Amarelo, né? Pra você ver, tava todo mundo nessa onda, né, bicho? Ele fala, bruxas e monstros que voltam ao além. Ao além. A esperança perdida, depois o Brasil brasileiro, né? Eu não sei se é essa música, é essa, né? Não, aqui, pelo menos aqui não, mas é essa música. Mas tem. Brasil, eu sou brasileiro. Fantasmas e bruxos retornam ao além, tá ligado? E os palhaços, e ele tem uma parte que ele faz, e os palhaços, eu conheço os palhaços que sabem chorar, que usam essa força do mal para o bem, alguma coisa que ele diz, responder, é o grito de guerra. Da vida pra quê? Essa música é grito de guerra que não. Não é desse disco, tá no outro. Ele tá fazendo essas referências. Ela faz é um hino ao hedonismo, né? Porque ele diz assim, responder todo o mistério da vida pra quê? Se o importante é viver. Ou seja, ele questiona os valores sim. que toda a escola filosófica leva em consideração, né? Que é você questionar tal. Ele diz, não, mas pra quê? Se o importante é viver. Não, porque a coisa do tempo com essas coisas. É um hino ao hedonismo, né? Aquela coisa do viver, né? Coisa que você antes você não poderia viver, né? Você tá vivendo numa o disco ele é lançado e sai uma crítica aqui no dia 15 de fevereiro de 87 no Globo. Texto de Ana Maria Jalk. Chiclete com Banana, rock e forró. Aí ele diz, uma salada de reggae, rock, swing, chorinho, samba, forró e muito deboche. É a receita do sucesso do grupo baiano Chiclete com Banana, que há 2 meses lançou seu 5º LP, Gritos de Guerra, que já conseguiu o disco de platina, ou seja, 250 mil cópias vendidas. O Grito de Guerra. Grito de Guerra. Misturando o abstracionismo com a realidade nas composições, explica o tecladista Vadinho, é quase uma poesia musicada, algumas delas têm uma linguagem mais fria, cruel, né? Um canto nagô, tal. Ele fala que depois de 6 anos na estrada musical, o Chiclete se preocupa em não se rotular, deixando fluir naturalmente as ideias que lhes vêm à cabeça. Ou melhor, as 7 cabeças do grupo. Todos aqui se consideram igualmente importantes, né? Sim. Com isso eles vão abrindo espaço pelo Brasil, ganhando muitas tietes, e foram tantas que tocaram os corações dos músicos que eles gravaram 3 músicas em homenagem a elas, mas elas também cantam os problemas do mundo, declarando guerra à violência, ao capitalismo e ao racismo de uma maneira bem-humorada, né? E um protesto discreto. Aí ele diz, compomos o que gostamos e não mutilamos nossas inspirações, por isso somos rotulados como um conjunto de rock ou chorinho. Se um de nós faz um samba, fica bonito, nós acompanhamos e gravamos. Somos 7 cabeças criativamente pensantes. Já imaginou que confusão, um faz rock e outro forró? Se tivéssemos um rótulo, o grupo dançava. Mas a verdade é que fazemos tudo com humor, carinho e muito bom humor. Ele volta, né, a repetir, volta, né? O grupo já está aprontando as malas para a turnê nacional, do Iapoque ao Xingu, como eles dizem. Prometem mais novidades no próximo LP, uma mistura de rock com merengue. O texto enfatiza o próprio título, né? Chiclete com Banana, que é a mistura de ritmos. Esse disco, Chiclete com Banana, Fé Brasileira, qual o que vem após ele? É o disco de forró. Não, é o Trilhos Urbanos, se eu não me engano. E o de forró?
A de forró é coletânea, pô. É coletânea. Coletânea. Porque tem o seguinte, porque nos discos anteriores eles sempre colocavam uma música daquele galope, né? Tem um balão dourado, tem não sei o quê. O poporrizinho, né? Nesse aqui, o Poporri veio nesse. Aí a galera pegou depois e saiu juntando todos os forrós que eles lançaram e que saiu no período de agora, forró. bicho, eu acho que vale a pena dar um toque também numa faixa aqui, que o Carlinhos Brown escreveu nesse disco aqui, pô. Que é a... Como é o nome? Selva Branca, pô. Selva Branca foi uma música foi reveladora, né, também, né? Teve um estouro especial ela, porque ela meio que não é uma música tão festiva que nem as outras, né? De muito fuzueiro, muito galope, de forró dentada, mas tem uma coisa mais reflexiva aí. Isso. Que foi quem gravou primeiro Meia Lua Inteira? Chiclete. Primeiro que o Caetano, né? Foi. E primeiro que o Carlinhos Brown. Acho que é no Trilhos Urbanos que tá ela. Que é do Carlinhos Brown. É do Carlinhos Brown. Depois é que o Chiclete, que o Caetano regrava, né? Pra novela, né? Sim, pra Tieta, foi. Aí o Caetano já tava abençoando todo mundo. Aí o Caetano já tava dizendo, vale a pena, pode... E não é à toa que depois disso, a galera sai da Continental, né? Não, ainda demora um pouquinho. Eles ainda lançam mais uns 3, 4 discos na Continental. Só em 91 é que eles foram vão pra RCA, né? Pra RCA. Aí naquela época já tava aquela coisa do... Aí aquela aí coisa já dos era... blocos eles se torna mais uma banda de micareta, né? Virou uma coisa industrial, né? Aí industrial. A música já entrou pra segundo plano, a galera começou a ficar investindo mais no negócio dos blocos e dos movimentos de micareta. Isso. Aí foi quando começou a complicar o negócio, né? Não, mas ainda houveram muito sucesso. Claro, passou a década de 90, foi o auge, né, pô? Mas assim, que o Marcel Fest veio chegar aqui em 94, pô. Mas assim... 94 lá fora já tinha muita micareta rolando já, pô. Mas assim... Em outros estados. Quando você chega ali nos anos 90, a coisa já tá... o chiclete já não é mais esse chiclete aí, essa identidade aí, já é uma outra coisa. Mas eu acho que nos anos 90 o chiclete se torna mais popular. Sim. Nos anos 90 bem mais popular. Não, é por isso que eu tô dizendo. A identidade do chiclete já não é mais essa. Até por conta também dos investimentos que eles faziam nos trios elétricos, pô. Porque o trio elétrico do Chiclete com Banana chegou um tempo que era o maior de todos, pô. Era o Nana Banana. O Camaleão e o Nana Banana é maior de estrutura mesmo, de tamanho, de potência sonora, de público também, principalmente, né? Que é o que mais levava, né? Você vê aqui o senhor foi atrás do trio elétrico? Eu fui uma vez no Caveira com eles aqui, para mais nunca na minha vida. Eu saí arrastado pela galera. Eu não quero ir, não. Rapaz, eu olho pro Júnior, eu não vejo no Júnior o perfil, né? Mas eu gostava de ver, pô. Não, eu não ia lá pro meio do povão. Foleão, né? Eu não ia lá, não. Pro meio do povão pular, não. Mas eu gostava de ficar olhando, pô. Se liga, Brasil! Mas você foi dentro das cordas ou não, fora, pô. Ele era pipoca, pô. Da pipoca, pô. Aí já não queria ser empurrado, é lasca, né? Pois é. Mas o chiclete, eu lembro que eu era criança, os meus pais iam, o chiclete... O senhor também foi em algum bloco? Eu era obrigado a ir, eu era criança, tinha que ir. O senhor foi dentro das cordas ou fora das cordas? Fora, minha mãe era pipoqueira. Minha mãe era pipoqueira. Sua mãe era chicleteira? Minha mãe era chicleteira, minha mãe gostava muito de chiclete com banana. Muito. O que é que rolou mais na sua casa? Fíveres ou chiclete com banana? Todos os dois. É um trauma que eu tenho de vida. E tem uma relação, né? Porque o Pedrinho dos Fíveres é que descobre, né? Eu tenho um trauma disso. O chiclete. Agora, veja bem, a gente fala disso que o chiclete, ele começa a fazer uma música de fato direcionada para esses eventos de micareta, né? Meu cabelo duro é assim e tal, né? E se torna também praticamente as apresentações do chiclete dificilmente, a partir de um certo momento, eram shows individuais, em ginásio, uma coisa, sempre eram ou em micaretas ou em trios elétricos. Eu acredito o seguinte, eu acho que pelo menos a gente tem esse comicinho, a gente tem uma mudança nas letras, mas ainda você continua uma pegada pop, uma coisa não tão regionalizada como era na época do Missinho.
Mas quando tem a virada dos anos 80 para o 90, o Chiclete com Banana ele se torna uma coisa comercial e voltada para o comércio. Isso. Para a indústria do axé music, para a indústria do entretenimento. Aí eu vou discordar, porque para mim sempre foi algo... Mas as letras eram diferentes. A pegada era diferente. Eu acho que era mais natural, não sei, velho. A coisa agora era menos linha de produção. Era aquela coisa de você fazer porque, assim, aquela coisa uma coisa da criatividade, sei lá, da poeticidade das coisas, da letra das músicas, né? Você Selva Branca, a Selva Branca mesmo colocando aquela coisa mais etérea, assim, falando da poeira que tá subindo, mas de uma coisa, né, da poeira da folia da galera, mas de uma coisa mais suave, assim, sei lá, bicho, era coisa diferente. Uma outra coisa. Depois, né, meu bem, quero te amar com todo o prazer, quero ter um beijo, pronto, aí fica aquela de ficar repetindo, né, aquela mesma história, de meu amor, meu bem, como eu te amo, vamos amar, pronto, aí você tem 2 discos aí que a gente viu aí, lançado em 2 anos. Em um ano, você lançando 2 discos num ano só. Mas era uma coisa mais natural, de uma coisa de você ter uma ideia e você tentar colocar ela para a ideia não se perder, do que você lançar 2 discos dentro de uma produção industrializada. Sim. Já pop, já comercial, para você a todo momento, a música está em evidência pro carnaval. E você tá fazendo música pro carnaval. Não mais uma música para um disco, nem para o movimento, né? Você fazendo a música pro carnaval, porque você vai atender o bloco, você vai atender o trio, e o trio necessita disso. Para variar, eu acho que isso... Discordo. Não vou nem discordar, eu vou dizer que é uma opinião controversa, né? Porque eu sempre fui pra carnaval, né? Os caras começaram Carnaval sim. Mas agora não nesse processo. Respeito às visões. E outra coisa também, né? Você vê a diversificação de ritmos que tem nos discos, nos primeiros discos do Chiclete. Não vai ter mais. E depois não tem mais, né? E outra... ficou a linha meio raça negra, né? A discografia do Chiclete virou um negócio meio raça negra. E outra, nessa coisa você não tinha uma estrutura que o Chiclete vai ter a partir dos anos 90. Eu não estou dizendo de maneira pejorativa, não. Até porque a discografia do Chiclete eu acho toda boa, velho. Eu acho que vai até um certo ponto. Mas todo disco tem pelo menos uma meia dúzia de hits. E outra coisa que a gente não falou, a mudança do Bel de baixista para guitarrista, né? Por causa do Johnny, né? O Johnny foi na guitarra solo e o Bel teve que ir para guitarra base, né? Porque quem fazia guitarra base era... Quem começou na guitarra era o Missinho. Não, mas quem fazia a base era o Cacique. E quem fazia o solo era o Missinho. Quando o Missinho sai, o Cacique vai assume as duas, né? E assume a guitarra base e a solo. Ele tenta solar também. E depois o Bel vai pra base. Depois se encontra um baixista, alguém assume o baixo e fica essa coisa. Ou então o baixo era feito no teclado. Tem essa história, que o baixo era feito no teclado. Em alguma fase, antes do Bel aprender a tocar o baixo. E como nós falamos, é uma banda familiar, né? E essa relação de banda familiar, como a gente falou uma vez, um dia desse aqui, do Creedence Clearwater Revival, né? Sempre deixa alguns ruídos, tal. Tanto é que no podcast, quando os caras falam da saída do Bel, os caras têm ali uma série de É muito pisando de ovos, né, velho? É porque, né? E outra coisa, tem porque depois desse tempo aí começou a vir muita polêmica, né, na história do Chiclete. Começou primeiro foi a história do Missinho, né, que ficou meio mal contada. E depois veio aquela polêmica com o Johnny, né, que adoeceu, doente, depois, né? Ele ficou e depois aí veio toda aquela história do processo, né, que ele montou, depois se perdeu, aí depois quando viu que tinha feito besteira já era tarde demais, aí ficou aquele negócio, né? Foi embora, cresceu demais, e a galera ficou meio... A banda se tornou uma empresa. Uma empresa. E quando se torna empresa, aí acabou o que era eu vou voltar ao que eu disse no início. O Chiclete Banana, pelo menos me corrijam se eu acho que foi a banda nordestina que mais vendeu discos, né? E mais popular, né? Eu acho que não surgiu nenhuma outra banda em popularidade, né, em hits, né? Como
o Chiclete com Banana. Você pode até a gente vê, não, a gente vê a banda Mel, né? Tem a banda Mel, tem a banda Cheiro, tem a banda Beijo. Não, o que a galera tá até hoje, pô. Não, pô, mas ele tá falando na questão de... Não, eu também não, mas são populares também. São populares. São populares, mas não são maiores do que o Chiclete, mas tem uma popularidade assim considerável. Tanto é que puxa bloco até hoje, pô. E outra coisa, quando você muda vocalista, que ganha personalidade, tem outra coisa. Você vê Banda Eva, se construiu tanto a imagem da Ivete, que a Ivete permanece, o que é Banda Eva? Banda Eva você já não existe mais. A mesma coisa foi o que aconteceu com o Chiclete com Banana, com a saída do Bel. O Bel tá aí cantando as músicas do Chiclete com Banana, mas o Chiclete... Participando até de corrida, né? Mas passou até mal numa corrida dessa. Mas o Chiclete com Banana se perdeu, né? Dentro dessa questão. Foi meu Creedence mesmo, né? Só que o Creedence foi mais pesado, né? É o seu disco preferido do Chiclete com Banana, Júnior? Rapaz, eu tenho uma memória afetiva com ele, velho. Mas eu ainda acho que o Fissura é o meu preferido. E o seu preferido? Fissura. Fissura? O disco Fissura foi o disco do Chiclete com Banana na minha infância. E é o disco que leva o Chiclete com Banana, pelo menos em termos de Nordeste, para popularidade. Ninguém conhecia Chiclete com Banana antes da chegada do Fissura, né? E também porque teve a capa polêmica, né? A capa foi polêmica na época, né? Símbolo fálico, né? Símbolo fálico, né? Alado, né? Todo mundo voando, né? Toda vez que eu vejo essa capa do livro, eu lembro do filme Os Sete Gatinhos. Tá ligado? Da Regina Casé, né? Que desenhou? Né? É verdade. Rapaz, assim, eu acho que o Raildo falou da Continental, que a Continental, ao longo do tempo, não recebeu o devido reconhecimento e merecia. Eu concordo com ele. Eu também. Muito embora eu acho que um livro era muito pouco. Né? Tem que ter uma série, pô. Tem que ter uma série, a quantidade de lançamentos é grande. Como também acho, cara, que uma banda como o Chiclete com Banana, e aí eu vou incluir também o Roupa Nova, campeões de venda, por ter um rótulo de popular, alguns considerar popularesco, não é tido com a seriedade na historiografia da música brasileira, como o próprio Paulo César fala em relação à música brega, e se aplica aqui por ser uma música popular, uma música consumida pelas massas. Ela não é levada a sério, acha que não merece ser contada a sua história, né? Não, até porque tem a coisa de elitizar as coisas, né, pô? Não, sempre tem, né? Você vê que a história da música feita no eixo Rio-São Paulo é sempre mais considerável e outra. O movimento do Chiclete, quando começou, né, teve aquela barreira para passar. Só passou por causa do Chacrinha, pô. Isso. Porque quando eles explodiram com o grito de guerra, o rock brasileiro tava no estouro, pô. Mas o que é que estava rolando antes? O que é que estava rolando assim nas periferias? Estava rolando o movimento dos blocos baianos, estava rolando a revolução do forró, a renovação, no caso do forró, com o Jorge Deltinho, Eliane, Nando Cordel fazendo aquela roupagem que veio culminar no disco do Luiz Gonzaga. A gente falou isso. Tá entendendo? O Nordeste o Nordeste estava bombando, pô. Tava bombando, mas por que não acontecia no eixo Rio São Paulo? Mas aí se aplica também o que eu falei, a Roupa Nova. Ninguém nunca se preocupou a contar a história de uma banda que talvez junto com Legião Urbana sejam as que mais venderam. Mas existe um livro sobre o Roupa Nova. Existe? Você tem ele? Não. Mas existe um livro. Se o Raildo não tem, mas existe um livro do Chiclete com Banana. Do Chiclete não. O Chiclete tentou fazer alguma coisa, mas aí eu acho que com as brigas. Existe documentário, alguma coisa? Parece que existe alguma coisa. Eu sei que eu vi na entrevista do Vadinho ele dizendo que tem uma secretária dele que é da banda, não sei, que já há muitas décadas que ela recorta tudo, toda matéria de revista, de jornal, de televisão, que ela pega e guarda tudo. Ele disse que tem uma estante enorme lá. Ela é o Bill Wyman, né? Também. Eles podiam juntar e fazer, né? Olha, eu posso dizer o seguinte, cara. Eu pesquisei no acervo da Homeroteca Nacional, pesquisei
acervo do jornal Globo. Mas acha pouca coisa. Pouquíssima. E outra coisa, até nos jornais nordestinos. Pouca coisa. Em geral tem o seguinte, um anúncio de shows e tal, mas alguém que fale sobre o disco. Não, e assim, na crítica, né? Pois é, isso aqui não ia sair na Showbiz, aí. A coisa é tão pouca. Disco desse não sai na Bis, pô. Que você tem, assim, pra falar desse momento, você tem aquele documentário sobre o Axé Music, mas falando sobre a questão do movimento, como todo, né? Como um todo, não de uma banda que específica. Fica a recomendação do documentário Axé, o canto do povo de um lugar. Isso aí. Que conta que é a própria galera contando a história do movimento desde o comecinho lá do trio elétrico do Osmar até a desgraça lá do o Raildo mostrou pra ladeira abaixo. O Raildo mostrou esse documentário aqui num episódio anterior. Mas enfim, Sons e Histórias tá aí para levantar essa história pelo menos contar uma parte das suas limitações. Nossa parte de como falamos do Adelino, inclusive, cara, o programa do Adelino teve uma resposta da Post, inclusive algumas declarações aí. Eu ainda quero fazer do Carlos Alexandre e do Reginaldo Rossi. Pelo menos a tríade aí, né? Carlos Alexandre e a feiticeira que não é a feiticeira do e a música do momento, né? Agora vá pra cadeia. Valeu, galera. Falou. Tchau.